programa do dia de hoje com o jornalista Diogo Matos. Vamos falar sobre o Denis Gül, reforço do Futebol Clube do Porto. Já está na cidade, deverá assinar em breve. Está confirmada essa transferência. Diogo, primeiro fala-nos um bocadinho de quem é este avançado sueco. Pedro, antes de mais, tal como referiste, é importante dizer que o Denis já está em Portugal, já chegou ao Porto. Corremos sempre o risco de estar aqui a gravar e ele, entretanto, ser oficializado. Um teste médico menos conseguido, não é? Pode cancelar a transferência. Exatamente, não é esperado. ou ser mesmo oficializado antes de publicarmos o vídeo. Há sempre estas questões. Mas o Denis é um jogador de apenas 20 anos, feitos este ano. Ou seja, é uma aposta clara de futuro do Futebol Clube do Porto. É internacional jovem pela Suécia, mas tem aqui a particularidade de ter ascendência turca. Até há aqui o toque no nome que denuncia isso mesmo. É um jogador com 1,90 m, tem uma envergadura física bastante assinalável. Chega do Hammarby, um clube da Suécia. Custa no imediato 4,5 milhões ao Futebol Clube do Porto, sendo que ao negócio podem acrescer ainda 500 mil euros mediante a concretização de determinados objetivos. E é claramente uma aposta de futuro dos Dragões. Um jogador jovem, ainda sem créditos propriamente firmados. Vamos ver em que é que resulta aqui no futebol português. E claramente os adeptos do Porto andam à procura de referências. Como é que ele joga? A quem é que se poderá comparar? Obviamente há sempre estas perguntas, mas primeiro de tudo, do que tens observado, que jogador é este? Como é que ele joga? Sim, eu estaria a mentir se dissesse que acompanho bastante a Liga Sueca, mas naturalmente faz parte do nosso trabalho, quando surgem estas coisas, recolhermos informação de pessoas que acompanhem, tentar ver ao máximo vídeos do jogador, sendo certo que nestes vídeos colocam sempre só os melhores momentos. Mas eu acho que o que me saltou mais à vista na forma de jogar do Denis é claramente a capacidade de aceleração que ele tem. Tal como referi, é um jogador bastante alto, com físico bastante considerável, mas tem uma capacidade de acelerar com bola, uma capacidade de explosão digna de registro. Acho que é realmente um dos aspectos em que ele mais se destaca. Para além disso, pareceu-me também ser um jogador com facilidade de remate. Não pede licença para rematar. Há alguns lances que vimos em que ele recebe de costas, vira-se, remata. E isso também é uma característica importante num jogador que joga na frente de ataque. Passada muito larga, rápido, boa relação com bola. Há aqui um ponto importante que muitas vezes vemos aqueles avançados de 1,90 m, como é o caso, um pouco desengonçados, sem saber muito bem o que fazer à bola, mas não parece todo que seja o caso do Denis Gül. É um jogador com alguma qualidade técnica. É difícil traçar comparações, falámos aqui um bocadinho em off dessa questão. Pode ter toques de Evanilson nesta questão da explosão, mas parece-me que o Denis é mais com bola, o Evanilson mais no ataque ao espaço, o Denis mais em condução, e há aí uma ligeira diferença. Não tem um registro goleador propriamente assinalável nesta temporada, 3 golos em 17 jogos pelo Hammarby, mas na época passada, ainda com 19, é certo que num contexto de terceira divisão sueca, apontou 14. Vale o que vale este registro, mas as indicações parecem ser positivas. Parece ser um jogador bastante interessante e que Vítor Bruno quererá certamente trabalhar. Pegando nessa questão, será para ser aposta imediata ou para tentar fazê-lo crescer? Até porque o passado dele, como disseste, terceira divisão e depois primeira divisão sueca, não é propriamente um jogador já experimentado, não é? Exatamente. Sabemos que o futebol é um mundo bastante dinâmico. A ideia inicial pode ser o jogador chegar, impressionar e merecer logo a confiança de um lugar no 11, mas neste momento a indicação que temos é que não chega para ser titular absoluto, para ser a primeira opção. É um jogador que o scouting do Porto já ia acompanhando há algum tempo, que é visto como uma aposta de futuro de, ok, chega, vamos limá-lo, vamos conhecê-lo, vamos permitir que se adapte ao futebol português e a partir daí começar sim a justificar o investimento que foi feito nele, mas neste momento parece-me claramente que não é um jogador para criar impacto imediato. E eu acho que é importante realçar que o Futebol Clube do Porto, toda a gente sabe, passa por dificuldades financeiras, portanto, na minha opinião, o modelo tem que ser exatamente este. Enquanto os rivais têm a capacidade de dar 15, 20 milhões por um avançado, sem pensar muito, digamos assim, o Futebol Clube do Porto, com todos estes problemas, tem que adotar esta estratégia. Jogar um pouco na antecipação aos outros tubarões europeus, identificar talento em ligas mais periféricas e sabemos
o quão bem o futebol nórdico trabalha na questão da formação e tentar apostar neste jogador, ou seja, um jogador de 20 anos, 5 milhões, o risco não é propriamente grande. Se correr bem, o Futebol Clube do Porto consegue tirar aqui dividendos financeiros inacreditáveis. Portanto, parece-me que a SAD, liderada por André Vilas-Boas, tomou uma decisão acertada no plano teórico. É certo que dentro de campo é que veremos como é que as coisas resultam, mas a priori parece-me uma boa contratação. Deverão estar contentes os avançados que já estão no plantel, porque provavelmente não vão ter uma concorrência tão forte pelo 11 titular. Está fechada a frente de ataque do Porto ou não? A indicação que temos é que ainda pode haver mudanças na frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Eu acho que é importante contextualizar. De uma época para a outra, o Futebol Clube do Porto perde Taremi e Evan Nilsson, as duas maiores figuras do ataque dos Dragões nas últimas 2-3 temporadas. Jogadores bastante importantes que deram golos, que estavam muito identificados com o que o clube pede, com a exigência, não tinham problema nenhum em ser o avançado titular do Futebol Clube do Porto, e há aqui uma mudança de paradigma muito grande. São dois jogadores que saem, temos esta contratação do Denis Gul e, para além disso, há também Tony Martínez, Fran Navarro e Dani Namazo. A indicação que temos, tal como disse, é que pode haver mais um reforço, o que indica que algum destes três ainda pode sair também. Será certamente uma das maiores curiosidades que há à volta do Futebol Clube do Porto até ao término do mercado. E para fechar, que outras situações pode o Porto ainda atacar no mercado, ou o que é que estará em cima da mesa neste momento? Sim, sabemos que esta altura é sempre propícia a animação, digamos com muitas aspas. Os adeptos gostam sempre de acompanhar esta fase do mercado. O Futebol Clube do Porto tem estado relativamente tranquilo nesta fase, também, como dissemos, não tem grande margem para investimentos, tem saído algumas notícias nos últimos dias acerca de possíveis entradas, de possíveis saídas. Uma questão tem a ver com o centro da defesa. O próprio André Vilas-Boas já falou da questão do Neuen Pérez, da Udinese, que o Futebol Clube do Porto ia fazer uma última proposta, que se não fosse aceite, o clube partiria para outras opções. Mas também há aqui, ainda no centro da defesa, a possibilidade de David Carmo voltar ao Olympiacos e render cerca de 15 milhões ao Futebol Clube do Porto, é o valor que se fala. Portanto, pode haver mudanças neste setor em concreto. Indo um pouco mais para a linha lateral, temos aqui a possibilidade de Francisco Moura reforçar o Futebol Clube do Porto, o jogador do Famalicão. Isto indicaria claramente que Vendel ou Zaidu teriam que sair. E, por fim, a maior incógnita até ao final do mercado será, sem sombra de dúvida, Francisco Conceição. Foi uma questão bastante falada durante o verão. À partida, e neste momento, parece que a continuidade do Francisco é o cenário mais provável. Mas ainda assim, tal como disse há pouco, o futebol é um mundo dinâmico. Sabemos que houve aqui muitas questões extracampo relacionadas com a família Conceição, Vítor Bruno, e ainda não é propriamente certo que o Francisco continue, mas sem sombra de dúvidas que essa será uma das questões que o treinador do Futebol Clube do Porto querá resolver mais rápido, porque o Francisco é um jogador já com alguma experiência, apesar de ser bastante jovem, fez muita diferença no ano passado e, caso fique, será uma peça extremamente importante neste novo Futebol Clube do Porto. Obrigado, Diogo. Foi o tema do dia de hoje. Vamos continuar a acompanhar este tema e outros no tema do dia.